Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque e junto comigo lermos no capítulo 3, os versículos 17, 18 e 19. Assim diz a palavra de Deus nesta manhã para os nossos corações. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Veja que palavra poderosa que o Senhor traz aos nossos corações neste último dia do ano. Profeta Abacuque, este homem de Deus que vive um sofrimento enorme ao ver o seu povo, a sua cidade, na iminência de ser destruídos. Ele questiona ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando? Tanto sofrimento, tantas dores, tantas lutas. É o sentimento do profeta lá no capítulo 1. Ao lermos esses 3 capítulos, nós entendemos todo um processo que vai da insegurança, das incertezas, dos temores. Há uma confiança inabalável no Senhor, uma segurança que independe, que não está condicionada aos acontecimentos, ao contexto, às circunstâncias. É o homem de Deus se fortalecendo, amadurecendo a sua fé, o seu relacionamento com o Eterno. Até quando, Senhor? Até quando? É a indagação do profeta no início da sua jornada, da sua caminhada. Hoje nós, ao longo deste ano, assim como ele, tantas vezes nos fizemos esta indagação. Fizemos a nós, fizemos a Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Tanto sofrimento, tantas lutas, tantas enfermidades, tanta contaminação, tantas mortes. Até quando, Senhor? Tanta injustiça, tantas pessoas mendigando o seu pão. Até quando, Senhor, as pessoas terão que revirar os lixos dos outros para sobreviverem? Até quando, Senhor, as brigas, os litígios na sociedade, dentro da nossa casa, no nosso casamento? Até quando, Senhor? Até quando tanta maldade? Até quando tanta insegurança, tantas incertezas? Até quando, Senhor, o poder de morte desse vírus? Até quando, Senhor, tantos políticos que só pensam neles? Até quando tanta maldade, tanta miséria? Até quando? Questões que levantamos, assim como o profeta Abacuque, que é um exemplo de vida para mim e para você. Sim, o homem de Deus, ele teve receio, ele teve medo. Até quando tanto temor, tanto medo, Senhor? Até quando eu não vou entender as coisas que se passam ao meu redor? Até quando eu não vou entender porque as coisas acontecem? Assim era o profeta. Lá no seu capítulo 1, ele deixou isso registrado, essa história, essa jornada de amadurecimento, de maturação da fé, para que eu e você pudéssemos chegar neste último dia, deste ano tão difícil, desta caminhada tão atribulada, que foi o ano de 2020.
e pudéssemos ter este texto, né, maravilhoso diante dos nossos olhos, ainda que a figueira não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Meu irmão e minha irmã, esta é a caminhada da fé. Sim, eu e você podemos chegar neste último dia, diante de tantas incertezas, diante de tantas inseguranças, de perguntas que não têm resposta. Tantas perguntas que fizemos e temos feito e que não conseguimos encontrar a resposta, o entendimento. Mas mesmo assim, ainda que eu não entenda o porquê de tantas pessoas mortas, ainda que eu não entenda o porquê de tanta miséria, ainda que eu não entenda o porquê de tantas injustiças, ainda que eu não entenda o porquê de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta angústia, ainda que eu não entenda, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, o Deus da minha salvação, ainda que nada dê certo, que nada venha de acordo com os meus pensamentos, com os meus desejos, ainda assim eu vou louvar ao Senhor. Ainda assim eu vou dar graças ao Eterno, porque é Ele e somente Ele que me dá a força necessária para vencer, assim como foi ao longo desse ano. Ai de mim se não fosse o soberano Deus, ai de mim se não fosse o poderoso, o onisciente, o onipresente Deus, ai de mim. Por isso, assim como o profeta Abacuque, meu irmão e minha irmã, nós podemos chegar neste último dia do ano e dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto, né, das oliveiras mintam, ainda que os campos não produzam alimentos, nos currais não haja mais o gado, no aprisco não tenha mais as ovelhas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força, Ele é o meu Salvador, e ai de mim se não fosse Ele, porque é Ele que me faz andar sobre os lugares altos, é Ele que me fez vencer este ano, é Ele que vai fazer com que eu possa entrar no ano de 2021 firme, esperançoso. E essa força, essa esperança não está em mim, essa força, essa esperança não está em nós. A força que temos, a esperança que enche os nossos corações, ela vem do Eterno, ela vem do Deus do Abacuque, ela vem do Deus de Jeremias, do Deus de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, de todos os profetas, de todos os homens e mulheres do Senhor. O Deus que nos dá força é o Deus de Esté, é o Deus de Raabe, é o Deus de Ruth, é o Deus de Noemi, é o Deus que ao longo dos séculos tem fortalecido o seu povo. É o Deus que caminha conosco sobre as montanhas. É o Deus que está conosco quando estamos caminhando pelos vales, pelos desertos. Por isso, o profeta Abacuque, diante de tantas indagações, diante de tantas incertezas, ele nos deixa essa experiência, ainda ao cenir, ainda que a figueira não produza frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem o trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, ainda que nada esteja como eu imagino, ainda que a economia não esteja como eu quero, ainda que a pandemia não tenha tido final, ainda que haja tantas injustiças, ainda que
existam tantas maldades, ainda assim eu darei graças ao Senhor e louvarei o Deus da minha força, o Deus que é o meu Salvador, porque somente Ele é a minha força, somente Ele me faz andar, somente Ele me faz superar, assim como me fez vencer este ano. Ele continua comigo, Ele continuará comigo em meio às minhas lutas, em meio às minhas incertezas, em meio às minhas inseguranças. Deus está comigo. É esta certeza que inundou o coração do profeta Abacuque, que também inunda os nossos corações neste último dia do ano, meu irmão e minha irmã. Que o ano de 2021 seja de muita presença do Deus eterno, do Deus grandioso, que você sinta, ao longo deste dia, no romper de mais um ano, o braço forte do eterno a sustentá-lo, que em meio às nossas indagações, em meio às nossas inseguranças, em meio às nossas perguntas, nós possamos, assim como o profeta Abacuque e tantos outros homens e mulheres do Senhor, confiar em Deus, mesmo que as coisas não aconteçam e não estejam acontecendo como nós gostaríamos, ainda assim a nossa confiança, ela está no Senhor. Que você tenha um excelente dia, que você tenha uma passagem de ano, junto com aquelas pessoas que você ama, que você possa estar junto com o Senhor, que a presença de Deus ela se faça muito nítida na sua vida, meu irmão e minha irmã, e que todos os nossos medos sejam deixados de lado e a nossa confiança seja posta e fortalecida no Senhor para vivermos mais um ano que Ele nos concede. Um feliz 2021 com a presença do Deus poderoso, do Deus onisciente, do Deus sempre presente em nossas vidas.